Paz do Senhor, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aula da EBD? Pegando a nossa revista, se você tiver, se você não tiver, não se preocupe, a gente vai estudar assim mesmo, tá? Pegando um lápis e uma borracha, o nosso principal da EBD é a nossa Bíblia, tá? Pegando a Bíblia. A nossa lição de hoje é a lição 4. Ela é Onde Aprendemos a Palavra. Tá vendo? Se encontra lá na carta de 2 Timóteo 3, do versículo 14 ao 17. Vamos lá para a nossa aula? Então, vamos ler. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Timóteo, fica lá no Novo Testamento. Fica lá no finalzinho da Bíblia, tá vendo? No finalzinho da Bíblia. Capítulo 3, versículos do 14 ao 17. Vamos lá? Se não conseguiu achar ainda, dá pausa e procura para a gente poder ler juntos. Vamos lá. 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, essa carta foi para Timóteo. E quem será que escreveu essa carta? Foi o apóstolo Paulo. Antigamente não tinha esse negócio de e-mail, né? Muito tempo atrás, só podiam se comunicar através de cartas. E apóstolo Paulo, sabe quem é apóstolo Paulo? Aquele que antes era Saulo e que perseguia os crentes. E aí Jesus teve um encontro com ele e ele de perseguidor, ele passou a ser perseguido, lembra dele? Então, ele, uma vez, ele foi pregar e aí ele encontrou Timóteo. Paulo, a missão de Paulo era fazer discípulos, era trazer pessoas para Jesus e ensinar a palavra de Deus para elas, tá? Então, qual era a missão de Paulo? Fazer discípulos. Guarda aí porque vai cair uma questão. Então, olha só, um desses discípulos era o Timóteo. Ó, Timóteo foi um discípulo dele. E ele ensinou a Timóteo as escrituras, as coisas de Deus. Embora Timóteo já soubesse algumas coisas, por quê? Timóteo, quando era pequeno, ele foi educado, ó, a mãe dele passou os ensinamentos da Bíblia para ele e a avó dele também, ó. Então, ele tinha bons professores, ele tinha a mãe, a avó se preocupava com ele e depois, quando ele já era mais velho, ele teve o apóstolo Paulo, que ensinou as Sagradas Escrituras para ele também. E aí, Timóteo era um discípulo tão legal, tão dedicado, que todo mundo gostava dele, todo mundo falava bem dele, e ele começou a acompanhar Paulo nas viagens. E por vezes até ele representou Paulo nos lugares. Para tu ver como é que ele era um homem bom, um discípulo bem sábio. E Paulo gostava muito dele, tá? E aí, Timóteo, ele foi ser pastor numa igreja. Só que essa igreja, eles estavam enfrentando alguns problemas e Paulo ficou preocupado com Timóteo. E aí, Paulo escreveu essas cartas, ele escreveu 1ª e 2ª Timóteo, para poder orientar Timóteo e fazê-lo lembrar daquilo que ele já tinha aprendido. Então, vamos lá, ó. Paulo, ele era um mestre, ele era um professor. Mestre é um professor, né? Mestre é um professor e um professor, ele se importa com os alunos. Por exemplo, a tia Tânia é a professora de vocês da escola bíblica e eu me importo com vocês. E é por isso que a gente está fazendo esse vídeo, né? Para que a gente não deixe de aprender a palavra de Deus e a gente continue aprendendo. Por quê? Porque eu me importo com vocês. Eu sou professora de vocês e me importo com vocês. Assim como a tia Silvia também, que a gente vive trocando o telefone e falando sobre vocês. E ela também
gosta muito de vocês e se importa com vocês e quer que vocês aprendam a palavra. Eu e tia Silvia, na Escola Bíblica Dominical, queremos que vocês aprendam a palavra de Deus. E assim também era Paulo. Paulo queria que seu aluno se desse bem em tudo. Conseguisse resolver todos os problemas da igreja. E aí, Paulo era um mestre tão bom, tão bom, tão bom, que ele uma vez falou lá em 1 Coríntios 11, no versículo 1, ele falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, porque também sou de Cristo. Ele quis dizer que ele tentava imitar ao máximo Jesus Cristo. E como ele tinha certeza de que ele imitava Jesus e que ele fazia tudo correto, ele também falou: ó, vocês podem me imitar, porque eu sei que eu estou imitando a Jesus. E vai dar tudo certo. E foi isso que aconteceu. Ele escreveu para Timóteo, falando assim: Timóteo, ó, você vai ser perseguido também, porque eu fui. E Timóteo viu Paulo sendo perseguido. Ele falou: Timóteo, você vai ser perseguido, você vai passar por alguns problemas também. Mas você vai ter que resolver isso, Timóteo. Você vai ter que usar a palavra de Deus, porque você conhece a palavra de Deus, Timóteo. Você conhece porque desde criança, ó, desde criancinha, você estava aprendendo a palavra de Deus. Então você conhece, pode utilizar ela para poder resolver esses problemas aí que estão tendo na igreja. Ele ensinou a Timóteo a não se esquecer das palavras de Deus que ele já tinha aprendido, tá? E hoje em dia, nós também temos professores assim, como o Timóteo teve. E eu não estou falando só da tia Thay, não estou falando só de mim. Eu estou falando também da professora Silvia, da Escola Bíblica Dominical. Estou falando das professoras do cultinho à noite. Estou falando do pastor. Estou falando da coordenadora das crianças, que no caso sou eu também. Mas estou falando do papai, da mamãe que ensina a palavra de Deus em casa. Da sua avó, que ensina também as coisas de Deus para você, ou daquela tia da igreja que é muito legal, que fala sobre Jesus com você de uma forma especial. Todos eles são mestres, são professores que ensinam a palavra de Deus e se preocupam com vocês. Então vocês têm que respeitar e compreender que quando a gente está ensinando a palavra de Deus, a gente está ensinando o melhor para vocês. E a gente quer que vocês se deem bem em todas as coisas. E para poder se dar bem em todas as coisas, só existe uma maneira: seguir a Cristo, obedecer a Cristo. Não adianta só a gente pegar e ler a Bíblia. Não adianta. Se você ler a Bíblia só por ler, tipo, vou ler. Não vai adiantar de nada. Mas se você ler a Bíblia e pedir orientação primeiro ao Espírito Santo, falar: Espírito Santo, me ajuda aqui a ler, porque eu não estou entendendo não. Não estou entendendo, essas palavras são muito difíceis, eu não estou conseguindo entender. Você pode pedir ajuda ao Espírito Santo, que ele é que revela o que está escrito na palavra de Deus. Mas também, você tem alguém também para te explicar. Você tem o pastor da sua igreja, você tem a coordenadora, a outra coordenadora também que é a tia Tamires. Você tem a professora da Escola Bíblica Dominical, você tem a professora do culto à noite, você tem todas essas pessoas que estão instruídas por Deus para te passar o melhor, a palavra de Deus, tá bom? Então, é o seguinte: só existe um local para a gente aprender sobre a palavra de Deus? Só se aprende na Escola Bíblica Dominical, ou no culto à noite, ou no culto das crianças? Não, né? A gente aprende a palavra de Deus em todos os momentos. É só a gente pegar a palavra, abrir, ler e pedir orientação para o Espírito Santo. Se você não estiver entendendo, você pode pedir ajuda para o papai e para a mamãe, tá? Para alguém da sua casa aí. Ainda mais nesse período que a gente não está podendo ir para a igreja, aí que a gente pode pedir mais ainda ao papai e à mamãe. Pedir: papai, não estou entendendo isso aqui, o que quer dizer? Todos nós devemos aprender a palavra de Deus. E não existe um final, por exemplo: já estou grande, eu não preciso mais aprender a palavra de Deus. Já estou velho, eu não preciso mais aprender. Ou então: eu sou muito criança, eu não preciso aprender. Não. Todos devemos aprender a palavra de Deus, tá bom? E esse é o ensinamento de hoje. E vamos lá ao nosso versículo-chave, que eu já estava quase esquecendo, ó.
Vamos ler? Tá dando para aparecer? Tá. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Filipenses 4, 9. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que não adianta só a gente ler a Bíblia. Não adianta só a gente ler a revista. A gente tem que pôr em prática. Tudo que a gente aprende sobre Jesus, sobre a Bíblia, a gente tem que botar em prática. Senão não adianta de nada. Tá bom? Eu espero que todos vocês tenham uma semana abençoada. Façam um trabalho. Tirem foto pra mim. Mandem, tá? Pro meu WhatsApp, para eu poder ver que vocês estão fazendo a lição e ficar muito feliz, porque eu fico feliz quando vocês me mandam. Não se preocupe que eu não vou mandar a foto para mais ninguém. Só eu que vou ver, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa semana, que Deus abençoe, que essa fase passe logo, pra gente poder estar junto na igreja, amém? E que vocês possam fazer uma oração agora no final, tá bom? Depois que você fizer a revista, faz uma oração, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!